Olá, bom dia, sejam muito bem-vindas. Hoje, sábado, dia 21 de maio, né? São 10 horas da manhã. A gente está começando mais uma live Papo de Amigurumeira. Essa live, Papo de Amigurumeira, é uma live onde a gente sempre traz assuntos aqui para conversar com vocês, que normalmente são assuntos que as pessoas têm dúvidas ou têm dificuldades, né? E é um assunto que é bem interessante para quem já cria os seus amigurumis e para quem também está começando a criar. Eu sou a Teca, da Imagina Alinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais, sem receita e sem passo a passo. Nessa série Papo de Amigurumeira, sempre está comigo aqui a Thalita, que é a minha filha, que ela ajuda a gente aqui a montar, né, todo esse papo. Ela traz algumas perguntas, alguns assuntos, né, além de me ajudar aqui a interface com vocês, porque daqui até lá eu não enxergo nada mesmo. Bom, Thalita, se apresente, por favor. Bom dia, eu sou a Thalita e é isso, ela já me apresentou, não tem muito o que falar. Bom, então o assunto que a gente trouxe hoje aqui é um assunto que sempre que a gente pergunta, né, faz uma pesquisa, pergunta para as amigurumeiras, né, o que elas têm dificuldade? A gata tá passando. A dificuldade é a gata sair da frente. Muito bem, Gigi, você esqueceu de tirar o rabo do caminho. Aí. Qual é o assunto que elas mais têm dificuldade e que gostam? É que tem uma bolinha de amigurumi aqui. Vai ser difícil hoje. Gigi, dá licença só um pouquinho. Não. Vai pra lá, vai. Ai, meu Deus do céu. A participação felina é sempre presente aqui. Então, voltando ao assunto, espero que sem a Gigi agora. O assunto que a gente trouxe hoje aqui é o assunto que normalmente a gente vê que as amigurumeiras comentam que tem dificuldade, que é com o acabamento. Hoje tá difícil. Deixa eu guardar tudo aqui, que é isso que está chamando a atenção dela. Dá licença. Então, como eu ia dizendo, que é o acabamento. E quando eu vejo esse assunto, acabamento, quando as amigurumeiras comentam sobre essa dificuldade com o acabamento, eu fico em dúvida sobre o que exatamente quer dizer o acabamento. Gente, não é fácil fazer live com uma gata xereta. Agora ela deitou, graças a Deus, ela vai destruir alguma coisa para lá. Ai, tô chorando. Eu fiquei em dúvida sobre o que é, afinal, o acabamento. O que querem dizer com acabamento? Então, eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que tem a ver com acabamento, mas eu gostaria que vocês me falassem qual é a dúvida de vocês com esse assunto, tá bom? Porque eu vejo assim, enquanto a gente está fazendo, seguindo uma receita, tal, isso não é acabamento, né? A parte de fazer, de tecer as partes do amigurumi não é o acabamento. Então, para mim, acabamento é depois que você termina de tecer, a montagem, acho que aí pegaria um pouco da montagem, né? A costura, bordado. Então, realmente, eu fiquei em dúvida sobre o que é o tal do acabamento que as amigurumeiras têm dúvida. Então, se alguma de vocês que está aí me assistindo tiver alguma dúvida, por favor, passe, escreva aí para a gente falar aqui, tá bom? Isso, essa era uma das perguntas que eu ia fazer para você, mas, assim, o que você entende por acabamento do amigurumi? Então, o que eu entendo é, a partir do momento que você termina de tecer todas as partes, então quando começa... Ai, gente, hoje a Gigi tá atacada, viu? Olha lá, viu? Essa é a Gigi que tá entrando em todas as lives. Calma, Gigi, agora é vez. E esse chororô dela é normal, tá? Eu não tô pegando ela de mau jeito, não. Ela é assim mesmo.
Então, enquanto a gente está tecendo amigurumi, eu entendo que isso não é acabamento. O acabamento é a parte que começa quando a gente começa a fazer a montagem. Então, seria a montagem, a costura, os bordados, a colocação, sei lá, de óleos, por exemplo, algum acessório. Isso sim seria acabamento. Tá. Eu até... Opa! Voltando. Até ontem a gente estava conversando, né, sobre isso, do que é acabamento, porque a gente recebe mensagens, perguntas de vocês, a gente também agora está fazendo uma pesquisa com vocês, né, e quando vocês têm dúvida de costura, vocês falam que é costura, né, quando tem dúvida de montagem, fala que é montagem, quando tem dúvida de rosto, olho, fala que é isso. Então, pra gente é bem difícil entender o que significa acabamento, o né? acabamento. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa específica ou é o todo, né? Pois é. E eu, como faço boneca de pano, eu tava falando que o acabamento para mim é, por exemplo, a costura não ficar aparente, esse tipo de coisa, assim, esses cuidadinhos que a gente toma, né? Então aqui, ó, o elástico não ficar aparente. Essas coisinhas para mim... Fica ponta de fio, ponta né? para fora. Essas coisas para mim são acabamento, mas eu não sei no mundo dos amigurumis o que seria. Então, eu ontem fiquei pensando sobre o que poderia ser, né? O que poderia ser. Então, pontas de fios, por exemplo. Você termina de costurar, aquela ponta fica aparecendo. Ou quando o crochê fica aberto e sai o enchimento. Então, mas realmente eu fiquei com muita dúvida sobre o que é que querem dizer quando falam acabamento. Daí, assim, alguma das coisas que eu pensei, que eu não sei se a Thalita vai perguntar, seria na finalização, quando a gente termina de fazer a peça, né? Não o amigurumi em si, mas cada parte dele. Não sei se é isso. Não sei também se não é com relação à localização, que aí entra na montagem, sabe? Colocar, por exemplo, os dois bracinhos na mesma altura, as duas perninhas, centralizar nariz, olho, esse tipo de coisa. Isso já é montagem. Então, por isso que eu falei, eu tenho muita dúvida sobre o que querem dizer com acabamento, e eu gostaria muito que alguém colocasse essa dúvida ali. Qual é a sua dúvida com o acabamento? Qual que é a importância de ter um bom acabamento, você diria? Bom, então, entendendo que acabamento é a finalização dele, então você fez, montou, costurou, bordou, o que for, né? Então aí fez essa finalização. A importância é que quando você pega um amigurumi que tem uma boa finalização, que não tem ponta solta, que os olhos são... Quando eu falo assim, olhos são simétricos, tem que entender, dependendo do amigurumi. Se você está fazendo um fantasminha, por exemplo, tem um olho maior que o outro, é claro que ele não vai ser simétrico. Mas assim, quando você pega um amigurumi que tem harmonia, né? Que os olhos são simétricos, os bracinhos estão na mesma altura, a costura não está aparente, a linha não forma bolotas, não tem enchimento saindo. Esse é um amigurumi bem acabado. Porque tem alguns que a gente pega que você olha, você já vê assim um ponto de costura ali, uma ponta de linha do outro lado, ou então que alguma coisa, algum acessório foi colocado nele, costurado com uma outra linha que não tem nada a ver com aquela que foi usada para fazer o amigurumi. Por exemplo, linha de nylon. Gente, tem uma coisa assim que me deixa doente, e eu acho que acontece com muitas de vocês, até com costura, né? A gente compra uma blusa, por exemplo. Você paga os olhos da cara numa blusa fina, um tecido macio, não sei o que, vai vestir, a etiqueta é costurada com linha de nylon. É para acabar, né? Dá vontade de se pegar a tesoura e enfiar na blusa, porque o que é isso? Poxa vida. Então, esse tipo de cuidado, sabe? Um bom acabamento é isso, é esse cuidado final na peça. E isso, você perguntou qual a importância. A importância disso é que, se você vai vender isso, é claro que o valor vai ser muito... Você pode aumentar o valor da sua peça porque ela é bem acabada. Se você dá de presente, quem recebe uma peça bem acabada vai
receber também aquele carinho que você colocou na peça. Agora, se você recebe uma peça mal costurada, com o olho para cima, outro para baixo, o braço, né, fora do lugar, você, poxa vida, a pessoa fez isso aqui como? Para dar de presente, para eu ficar feliz ou para ficar com raiva, né? Tava sobrando lá na casa dela, né? Juntou um pedaço daqui, outro dali. Então, o acabamento é isso, é o verniz do amigurumi. Você terminou, invernizou, tá pronto, é isso. Acho que é Então essa é importante. a importância é você deixar ele com uma aparência harmoniosa, né? Uma aparência de que realmente você dedicou um tempo para fazer aquilo ali, sabe? Mesmo que a gente esteja aqui falando de amigurumi, por exemplo, de lembrancinha, que normalmente você faz aí 50, 100 lembrancinhas, né? Não tem tanto tempo assim para ficar se dedicando de uma a uma. Mas mesmo assim, né, esse tipo de cuidado, de não deixar a ponta solta, não deixar a costura aparecendo, é uma coisa que é muito visível quando você pega um amigurumi. Né? E falando em encomendas, assim, é muito importante também, porque as pessoas notam e quando elas notam, elas contam para as outras. Ah, Né? sim. Principalmente essa coisa de lembrancinha que você falou, tipo assim... Cara, quem aí nunca recebeu uma pergunta de alguém falando, você não tem alguém para indicar, para fazer lembrancinha, para não sei o que, para não sei o que? É óbvio que você não vai indicar aquela pessoa que entregou o negócio tudo com a cola aparecendo ou com a linha para fora. Você vai indicar alguém que fez um negócio bonitinho, né? Bem feito, que entregou que fica com... no tempo certo, né? É claro, é questão de qualidade mesmo, né? A qualidade passa por aí, é esse cuidado com a peça, né? Quanto maior o cuidado que você tem com a apresentação da peça, então isso aumenta a qualidade e aumentando a qualidade vai aumentar também o valor dessa peça. E não só o valor, como a Thalita falou, se você é uma pessoa que pega encomenda, é claro que ninguém vai indicar alguém que faz o negócio mal feito, vai indicar quem você sabe que faz bem feito, né? Sim. E você já teve problemas com acabamento? Quais foram? Principalmente no início, né? No Imagino. início é difícil, né? Porque quando a gente está começando, né? Então você tem inúmeras dificuldades. Começa a dificuldade por seguir a receita, por fazer a receita, por dar certo a linha com a agulha, por fazer os pontos fechados. Quer dizer, no começo a gente tem dificuldade com absolutamente tudo. Bom dia, Carlinha, tudo bom? Bom dia, Carlinha. Bem-vinda. Então, como eu ia dizendo, no começo a gente tem dificuldade com absolutamente tudo, né? Parece que a mão da gente ficou 5 vezes maior, que não consegue fazer aquele pontinho, que gente, eu lembro assim, até hoje eu tenho uma dificuldade com costura que eu acho que é uma das grandes dificuldades, né? Mas no começo eu sempre tinha a impressão que a linha fazia um complô contra mim, né? Você vai costurar, vai bordar, aquilo enrosca em tudo que não pode enroscar, mas não fica ali no lugar. Então, as grandes dificuldades que eu tinha com acabamento era bordado, isso demorou para eu perder esse... Eu tinha até medo, eu terminava a peça, tinha 2 medos. O primeiro era costurar e o segundo, que me dava 3 calafrios diferentes, era bordar. Então, isso agora está até passando um pouquinho. E costurar ainda continua, mas bordar já... está diminuindo. As minhas grandes dificuldades eram costurar e bordar. E, especialmente, assim, demorou para eu entender, por exemplo, como é que funciona quando você... por exemplo, você coloca um botão no amigurumi, um enfeite. Então é só você passar a linha ali, dar um nozinho, esconder as pontinhas... Aí você puxa o botão e ele sai inteiro, né? Então demorou para entender assim algumas mecânicas que a gente usa para que fique bem preso, para que a linha não apareça, para você não colocar enchimento demais, para abrir esses pontos. Então esse tipo de coisa acho que foram as grandes dificuldades no começo. Mas como eu falei, é começo, né? Começo tudo é difícil. E você tocou num assunto interessante aí, que é o medo, né? Porque o bordado, por exemplo, você ainda tem uma coisa com bordado, assim.
E eu imagino que muitas de vocês falam também pra gente que, ai, a costura é um saco, né? Daí vou ter que fazer e não sei o quê. E daí já vai com aquela rusga, assim, Pois fazer, né? é, o medo é uma coisa interessante, porque assim, eu no começo não, até hoje, né? Termino, e para vocês verem que não é mentira, eu tenho 3 amigurumis aqui que tá para eu costurar, e eu fico me enrolando para começar a costurar. Que assim, termina de fazer, a parte de fazer é a parte mais legal, né? Você tá fazendo, tá montando, põe alfinete, você vai vendo como é que vai ficando. Aí tem que costurar. Aí dá um calafrio, porque tipo assim, você já pensa assim, se eu costurar no lugar errado, a hora que eu desmanchar, pode ser que danifique algum ponto, vai ficar aparecendo. Esse era o meu medo. Ou a hora de bordar, porque o bordado é a última coisa que você faz. Depois que está tudo pronto, costurado, ele está 0 bala para ficar pronto. Aí você vai bordar o olhinho e não fica como você quer. Aí, primeira vez, você vai lá e desmancha, arruma o pontinho. Vai bordar de novo, também não fica. Segunda vez, você vai lá, desmancha, arruma, já vê que ficou uma fibra de outra cor ali, vai com cuidado, tira. Aí já na terceira vez você já está até tremendo para bordar. Se erra de novo, cara, aí dá um desespero total, né? Porque caramba, eu não vou conseguir fazer isso, consegui fazer a peça inteira e não vou fazer. Quantas vezes eu já falei isso, né? Fiquei aqui 3 dias fazendo um negócio e agora levo mais 3 dias para bordar um olho. Isso é ridículo. Mas realmente, acho que o pior de tudo é. E quanto mais medo a gente tem, parece que Pior ainda. piora a situação. É por isso né? que eu acho interessante essa história do medo, porque quanto mais medo, menos você faz, e daí pior você fica. Porque assim, quanto mais você faz, melhor você Sim, vai se você vai aprimorando treinando, naquilo. né? Não é que o negócio vai ficar gostoso de fazer, né? Eu imagino que costura para amigurumeira é uma chatice, né? Sim. Como eu sempre digo, eu que faço boneca de pano também, juntar as partes da boneca é uma das piores partes, que é muito chato. Mas é um negócio que você tem que treinar, não tem como, né? Tem hora Então, que assim, a costura dá vontade de você pegar a cola quente e passar cola quente e pronto, tá pronto. fingir que tá tudo bem. Tá tudo certo. Passar cola quente, termina, aí tira foto, pronto. Tá aí o amigurumi. Mas não é assim que funciona, né? Inclusive a cola quente é uma das coisas assim que eu tenho muita resistência. Até mesmo para acessório. Às vezes eu vejo alguns tutoriais que a pessoa tem uma habilidade. Começa que eu já não tenho habilidade com aquela bendita daquela pistola, porque toda vez eu me queimo. Mas assim, a pessoa tem uma habilidade, é tum, 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 e vai colando, colando, e realmente fica bonito, sai na hora, né? Passou a cola, gruda ali, tá pronto. Só que as poucas vezes que eu trabalhei com cola quente, o que acontece? Com o tempo, primeiro, ela fica aparente, o que é horrível. Porque ela é grossa, né? Ela é grossa, ela fica, depois de seca, ela fica aparente. Ela não cola. A cola quente, ela é para colar coisas específicas, não é para coisas muito elaboradas, tecido, amigurumi. Ela não cola. Ela solta com o tempo. Você não pode lavar, porque quando você lava, ela solta. E aí, se você cola e der o azar de colar no lugar errado, vai passar outro pingo de cola e sim vai ficar mais aparente. Então, eu tenho muito pé atrás com cola quente, procuro não usar nunca. Nunca. A não ser algumas coisas muito específicas. São tipo acessórios que vão no amigurumi, mas que não vão em contato direto com a peça. E, por exemplo, quando eu fazia santinhas, então tinha alguns acessórios que eu usava cola para fazer, por exemplo, o cinturão dela ou algum enfeite dela que era metal, que tinha que colocar pedrinha. Então aí não tem jeito, você tem que colocar a cola mesmo. Mas cola entre uma peça e o amigurumi, eu prefiro não usar. Costura, sabe? Tem outras maneiras de você colocar essa peça sem ser usando a cola, né? E a cola quente, além de tudo, ela é amarela, né? Eu sempre falo isso. Ela fica verdade. aparente e com o tempo ela pega sujeira, ela é amarela e ela, não adianta, ela solta. Em algum momento ela vai soltar, ela vai endurecer e soltar.
É assim, Para um produto que é uma lembrancinha, alguma coisa assim, até funciona, né? até funciona. Alguns casos, uma vez eu vi uma lembrancinha que era um vasinho de cerâmica com um amigurumi dentro, que era uma parte que imitava uma terra, né? Como se fosse a terra ali dentro do vasinho, e em cima tinha um cacto. Então, esse amigurumi, ele era preso no vasinho de cerâmica com cola quente. Mas aí a cola quente, ela vai ficar por baixo, né? Você vai passar ali no amigurumi e vai prender no vasinho. Ninguém vai ver aquilo. Aí acho que é válido, porque não tem outro jeito de fazer, a não ser que você coloque uma pedra para ficar bem pesado ali dentro. Mas aí é claro que é válido, ela não vai ficar visível. Mas fora isso, se for um lugar que vai ficar visível, tem isso, né? Ela vai aparecer e, como a Thalita disse, com o tempo ela pega a sujeira e amarela e solta. Não adianta que ela solta. É, bom, a minha pergunta era se você já teve problemas com acabamento, né? E esses problemas que a gente ouve elas falando também, vocês no caso falando, que é abrir os pontos, né? Quando enche, quando que fica, assim, para mim acabamento também é tudo que aparece, digamos, né? Isso. Então abrir os pontos. Outra coisa que elas falam é de ficar torto, né? Colocar em. Então, bom, vamos por partes. Primeiro, abrir os pontos. Normalmente, os pontos eles abrem quando a gente coloca enchimento demais. E você Às teve esse vezes, problema? já tive. Lá no começo, a gente tem tudo quanto é problema, né? Como eu falei, tudo é problema. Porque assim, tem receita que fala para colocar aos poucos, tem receita que fala para colocar enchimento até ficar firme, daí você fica, meu Deus, será O que que, já que é está? firme? O que é firme? Será que já está firme? Não, vou colocar mais enchimento. Agora será que ficou? Não. Aí você vai colocando, colocando, quando você vê aquilo foi assim, né? Desmontou tudo, tem enchimento saindo para tudo quanto é lado. E pior, né? Eu lembro que no começo eu resolvi fazer uma peça que era feita com linha preta. Veja bem, linha preta e enchimento branco. O que, que aconteceu? Colocou enchimento demais, aquilo abriu, né? Ficou aparecendo aquele enchimento branco por dentro, ficou horrível, porque ficou aparecendo o enchimento. Daí, então tá, então eu vou tirar o enchimento. Fique sabendo que depois que acontece isso de abrir os pontos, é muito difícil você fazer a linha voltar à forma normal dela, né? Ela não é elástica, a linha ela não é, ela deformou, ela não volta mais na posição normal. Então, assim, esse cuidado, por exemplo, com o enchimento já foi assunto, né, de uma outra live, mas é bom sempre lembrar. O enchimento é bom a gente ir colocando sempre aos poucos, para evitar esse efeito ou esse defeito, né? Colocando aos poucos. Se você tiver que colocar muito enchimento, né, para ficar bem firme mesmo, colocar com alguma proteção, né? Aí a gente usa aquela meia de nylon, daí você já vai pegar uma meia de nylon que seja mais ou menos da cor da linha que você está usando, para que se por acaso abrir um pouquinho não ficar tão visível. Mas evitar de abrir os pontos, né? Evitar, colocar enchimento aos pouquinhos. Uma coisa que eu falei na live que a gente fez de enchimento, só ainda fazendo parênteses, por exemplo, se você está fazendo uma peça aqui, um corpinho, aqui, tá aqui, até trouxe aqui um vira-vira, né? Você faz uma perninha, faz outra perninha, vem fazendo aqui o corpinho, aí vai colocar, tá mais ou menos nessa altura aqui, ó, você já começa a colocar enchimento, tá? Juntou as perninhas, você já começa a colocar enchimento. Não deixa para colocar a hora que tiver aqui em cima. Porque a hora que tiver aqui em cima, você não vai conseguir colocar exatamente a mesma quantidade de enchimento nas duas perninhas. Vai dar trabalho. Então, vai colocando. Conforme vai fazendo, vai colocando. Enchimento, você tem que tomar cuidado, ir colocando aos poucos, aquela coisa, né? Ir devagar, para ir dando a forma, não colocar demais. Enfim, isso já foi tudo falado, né? Que eu puxei coisas sobre acabamento. A história do ficar torto. Você A também já teve história, então, problema? nossa senhora, só tive, né? Eu lembro até uma vez que alguém comentou que o cachorrinho gostava muito quando ela fazia amigurumi, porque sempre ganhava um amigurumi torto.
Então, essa história de ficar torto é bem complicado, porque nas receitas, o máximo que eles falam é colocar, por exemplo, os bracinhos, né? Entre a, sei lá, da 21ª à 25ª carreira, você vai prender os bracinhos. Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que centralizar, então colocar aqueles alfinetes aqui no centro. Não tem medo de usar alfinete, isso eu sempre falo, né? Não tenha medo de usar alfinete. Centraliza, localiza o bracinho ou a peça que for colocar, prende com bastante alfinete. Primeiro, antes de começar a costurar, você prende todas as partes do amigurumi com muitos alfinetes. Não significa que você vai costurar com ele, com aquele monte de alfinete, mas na hora que você resolve começar a montar, primeiro monta ele com alfinetes, para você ver como ele vai ficar. Memorizou isso? Daí você solta o que você não vai costurar e costura aquela peça. Não tire os alfinetes daquela peça. Costura ela com todos aqueles alfinetes para ficar exatamente naquele lugar que você marcou. Terminou de costurar essa peça, aí você vem com a outra, coloca alfinete para ficar certinho no lugar e aí vai costurando. Isso ajuda bastante, sabe? É uma coisa que nas receitas eles não falam e que eu aprendi na marra, né? Mas isso ajuda bastante, assim, não tenha dó de colocar alfinetes. O amigurumi não grita, ele não sente dor. E isso ajuda a deixar tudo no lugar certinho. Localização de olhos, por exemplo, a mesma coisa. Centraliza a cabeça, coloca alfinete marcando o início, o fim do olho, a altura, da onde vem até onde vai, marca tudo com alfinete para depois começar a bordar. Não faça o que eu fazia. Conta. É mais ou menos aqui. Conta 2 pontinhos para cada lado. Aí quando você vê, tá um olho aqui, outro aqui. Ou um olho pequenininho, outro grandão, sabe? Como eu disse, aprendi na marra, né? Não faça isso. Marca direitinho, não custa nada, marca, põe os alfinetinhos. Não vou dizer para usar aquela caneta, aquela que você usa, é termo... É térmica. Aquela caneta de bordado, porque nem sempre a gente consegue depois passar o amigurumi, apesar de que ela sai com secador também. Sai com o secador. Eu só tenho medo do secador porque eu já queimei tecido com o secador, né? Que ele tem uma temperatura que a gente não controla, a gente não sabe quanto que é aquela temperatura. Então, tem que passar fazendo, agora eu já aprendi, né? Tem que passar fazendo assim, dependendo do tecido tem que ir mais longe, porque às vezes ele esquenta mais rápido, né? Dependendo da cor. Então essa caneta térmica também eu já usei, mas às vezes é difícil de tirar ela, porque no amigurumi ela às vezes entra no meio do ponto, e aí fica mais difícil de você tirar. Então eu sempre acho assim que a melhor solução são os alfinetes mesmo, né? Tá. E a minha próxima pergunta meio que vem de encontro com tudo isso que você falou. Vamos ver se você lembra de mais alguma coisa. Teve alguma coisa que você passou a fazer para resolver esses problemas? A história dos alfinetes. Então, quando eu comecei a fazer, primeiro eu não usava muito alfinete. Eu só punha lá, terminava de fazer, prendia os bracinhos, um alfinete em cada braço, um em cada perna e tal. E aquele alfinete pequenininho. Tá aqui. E aquele alfinete pequenininho de cabeça, esse aqui, ó. Deixa eu tentar segurar sem me furar, né? É esse aqui, ó, de cabeça. Pedir desculpa para vocês que eu tô com uma tosse. Tá? Então, esse alfinetinho era o que eu mais usava. Depois, com o tempo, eu vi que as peças de amigurumi, elas são gordinhas. Então, esse alfinete pequenininho, na hora que você põe, ele até prende. Mas se você vai costurar com ele, ele solta inteiro. Então, eu comecei a usar aqueles alfinetões, né? Que são esses aqui, acho que é de patchwork, mas não sei por que é de patchwork. Eu acho que é o melhor mesmo. Deixa eu pegar um colorido aqui para vocês verem melhor. Esses daqui, eles prendem melhor. Aqui tem um com uma cabeça de estrelinha, né? Eles têm, acho que 6 centímetros de comprimento. Então, esse aqui prende melhor. Então, isso foi uma das coisas que, com o tempo, eu aprendi a fazer.
a usar esses alfinetões e usar muito esses alfinetões para prender as partes do amigurumi. Outras coisas com o tempo também que eu aprendi, né? Aprendi não, na verdade eu aprendi quando eu comecei a fazer a história de dar nozinho e esconder as pontas. Mas demorou um tempo para eu entender por que aquele fio depois não aparecia quando você costura. E aí como enganar o amigurumi para dar esse nozinho e esconder as pontas. Sabe? Então, isso são coisas que é com o tempo mesmo você fazendo, né? Quando você trança o fio aqui por dentro do amigurumi, o enchimento ajuda a prender esse fio, seja onde for. Mas, por exemplo, se for um fio só, deixa eu ver aqui, acho que não vai ter. Mas se for um fio só, você, por exemplo, borda, digamos que a ponta aqui do bordado está presa em outro lugar, você termina de bordar e sobra essa ponta. Essa ponta, se você só enfiar no meio do amigurumi, e eu acho até que tem algum vídeo que eu falo isso, só enfiar aqui pelo meio, ela vai ficar presa? Vai, mas é muito fácil de soltar. Então aí a gente tem uns truques para enganar essa linha. Você vai passando por dentro dos pontos aqui, de modo a não aparecer a linha, né? E vai cruzando por dentro do enchimento até que ela fique firme. Então, esse tipo de coisa é com o tempo mesmo que a gente aprende, né? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa que eu Que aprendi. você passou a fazer. Bom, teve a história do enchimento que também meio que você aprendeu, né? Estragando bastante peça. Foi assim que eu aprendi, estragando bastante peça. Eu lembro assim que no começo, essa que eu falei em particular, que era preta, e pior, né? Eu fiz ela numa linha preta e, se não me engano, era naquele veludo molhado. Né? Porque quem conhece aquela lã veludo molhado sabe que ela é muito fofinha, ela dá um acabamento bonito, mas depois que ela deforma, ela não volta, né? E eu estraguei uma peça depois de pronta, que eu fui colocar o enchimento e ela abriu demais, era preta, e aí aparecia o enchimento branco, e aí você já começa a ficar preocupada e começa a empurrar o enchimento, e parece que quanto mais você empurra ele, mais ele foge. Enfim, estraguei a tal da peça, né? E na lã veludo molhado. Fiquei muito chateada. Até hoje eu não refiz esse amigurumi. Então, o que você aprendeu que resolveu esse problema foi encher, assim, aos poucos, né? Até o limite da peça. E também aquilo que eu falei, se tem que colocar mesmo bastante, então daí proteger o enchimento, colocar dentro de uma meia de nylon, que seja de uma cor compatível com a cor da linha, né? Para que, se aparecer, pelo menos não vai aparecer aquele branco, né? Vai ser na cor do amigurumi, mas mesmo assim não vai ficar bonito se aparecer. Tem mais alguma coisa que você lembra que você passou a fazer para resolver problemas de acabamento? Então, a história dos furinhos. Que às vezes, mesmo que a gente cuide e tal, tem um problema que eu sempre tive, que é assim. Por exemplo, você vai fazer uma bolinha. Então, quando você começa fazendo aumento, ela fica com os pontinhos bem fechadinhos, não é assim mesmo? Aí você faz aumento, aí você faz aquela parte reta, e lá embaixo ficam os pontinhos bem fechadinhos. Aí você vai começar a fechar, começar a fazer diminuição, aí parece que os pontos, eles não querem fechar, eles ficam separados, né? Então, demorou também para eu entender e criar uma, que eu não sei nem se é uma técnica conhecida, mas eu fiz ela, né? Eu criei para mim. Pode ser que ela seja conhecida, mas eu não conhecia. De fazer esses pontos, né, essas diminuições, para que não abrisse muitos pontos. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi fechar o furinho mesmo. Porque daí Mas o que você faz para que isso aconteça? Então, aí é que vai ser difícil eu explicar, né? Porque só explicar. é tentar trabalhar com a agulha bem deitada. Porque o que faz o ponto ficar aberto? Quando você está com a malha aqui e a agulha fica em pé. Então, você diminui aqui e aí
a laçada que está na agulha, ela fica muito, fica grande, né? Então, quando você faz o próximo ponto, ele vai ficar aberto. O que eu aprendi a fazer e que deu certo foi trabalhar com a agulha deitada, na direção da malha. Então, esse pontinho que está na agulha, ele sempre vai ficar pequenininho, não vai ficar esticado. Então, você trabalha aqui sempre assim, não assim. E aí, isso ajudou a não criar aqueles buracos nas diminuições, né? Outra coisa, eu sempre trabalho com aquela diminuição invisível, né? Que é aquela diminuição que você faz pegando a laçada FLO, a laçada da frente, para não aparecer. Tem dois tipos de diminuição. Uma que você passa a agulha dentro do ponto, puxa uma laçada, passa a agulha dentro do outro ponto, puxa uma laçada e tira tudo junto. Não, eu pego a laçada da frente, né? A laçada, a FLO, né? A laçada dos dois pontos seguintes e faço o ponto ali, então ela fica invisível. E essa sim tem que cuidar. Você tem que fazer com a agulha bem deitadinha para que não abra. Eu não sei se eu entendi essa fica invisível. Por que fica invisível? Porque a outra, você tem um ponto aqui e um ponto aqui. Então, você enfia a agulha, puxa uma laçada. Teoricamente, você teria um ponto ali. Você puxou a laçada. Enfia a agulha, puxa outra laçada. Você teria outro ponto. E aí, você pega uma laçada e tira junto. Então, parece que você tem dois pontos que fazem isso. Ela fica meio que uma empelotadinha, assim. Quando você trabalha na laçada da frente, na FL, na laçada da frente, né? A gente olhando o ponto baixo de cima, a gente vê que ele forma uma correntinha, uma laçada na frente e outra atrás. Quando você trabalha na laçada da frente, você passa a agulha na primeira e na segunda laçada e puxa só uma. Então, é como se você fosse fazer um ponto só, juntando dois. Então, ele não forma aquela bolinha, não sobrepõe a linha. Você puxa só uma laçada e tira ela, por isso que ela fica invisível. Né? Então, isso faz a diminuição ficar invisível. E quando você faz isso, trabalhando com a agulha bem próximo à malha, daí você, deitadinha, você evita que a laçada fique muito grande. Então, evita também de formar mais um buraquinho ali. Né? E a outra coisa que eu fiz, que mesmo assim ainda, né, ainda nessa época eu punha enchimento até, aquela coisa, né? Tá fazendo, põe enchimento, opa, foi demais, tira. Cuidado, quando você tira, você já deformou a peça. Então, ao invés de fazer isso, vai colocando devagar até o limite que dá, né, para não ter que tirar. Mas aí, se ficar buraquinho ainda, daí fechar com agulha de tapeçaria. Então, até tem um videozinho, né, que é Fechando Furinhos, que eu falo sobre isso, para fechar com agulha de tapeçaria. A outra coisa é o arremate mesmo em cima da bolinha. Até eu trouxe aqui uma bolinha, que eu fiz agora, em 5 minutos, para mostrar para vocês. Que aqui não ficou exatamente uma bolinha, que eu fiz com menos carreiras de altura, tá? Deixa eu só ajustar ela aqui. Então, aqui ela não tá arrematada ainda, essa bolinha, tá? Aqui em cima são os últimos pontinhos de diminuição. Então, vem lá, 6, 12, 18, 24, daí aqui na diminuição, né, vem 18, 12, 6. Aí, para fechar aqui em cima, para não ficar um bico, porque aqui quando a gente termina sem querer fica esse bico, e isso aqui é normal e é para ficar assim mesmo. Então, para fechar aqui em cima, o que eu faço? Com agulha de tapeçaria, eu venho aqui nesses pontinhos e vou puxando a laçada, passando a agulha aqui na laçada de fora do pontinho. Tá vendo? Terminei a última carreira. Então, a última carreira eram 6 diminuições. Então, ficaram 6 pontos baixos. Aí, eu pego a agulha de tapeçaria e vou passando aqui nas laçadinhas desses 6 pontos baixos.
Eita. E aí você puxa, fecha ela vai criar como se fosse, eita, o círculo mágico. Só que ao invés de você estar iniciando, você termina como se fosse com um círculo mágico também. Acho que chega um pouquinho. Deixa eu ver se fica visível isso. Aqui, como ela não é uma bolinha, deixa eu arrumar isso. Eu fiz muito rápido. Então, como ela não é uma bolinha, acho que eu também não pus enchimento. Né? É, mas ela fecha ali em cima como se fosse um círculo mágico. Some aqueles buraquinhos. A Coca está falando alguma coisa. Meninas lindas e maravilhosas. Obrigada, Obrigada. Coca. Você que é. Então, assim, Sempre por isso aqui, né? aqui obrigada, Coca, bem-vinda. Não sei se você entrou agora. Bem-vinda, é bom ouvir isso no sábado de manhã, assim. Então, voltando aqui, né? Isso aqui, esse fechamento é um círculo mágico invertido. Isso aqui tem até vários tutoriais na internet que ensinam a fazer esse círculo mágico. Aqui, para dar fim nessa ponta, já que a gente está falando de acabamento, né? Para dar um fim digno a essa ponta aqui, na hora de cortar, puxa bastante ela, corta, e ela vai sumir lá dentro do enchimento. Então, aqui você esconde a ponta. Né? Aí você não deu o nó, mas normalmente você daria nó daí. Não, quando é assim, não. Quando é assim, De peça. só remate de peça, termina fechando aqui a peça, não. O nó eu dou quando você, por exemplo, faz um bordado que tem uma laçada que fica aparente. Então, por exemplo, quando a gente faz um bordado, vai ficar aqui um fio aparente que qualquer um pode chegar e puxar esse fio. Aí, isso aqui sim, você tem que dar nó, que é para esse fio não sair. Aqui, não ficou nada aparente, então não tem, a não ser que a pessoa venha com uma agulha, cutucando, né? Mas aí também está querendo desmanchar, aí tem mais aqui tirar o fio mesmo. Tem mais que conseguir mesmo, né? A Coca falou, gosto muito de vocês. Obrigada, Coca. A gente também gosta muito de vocês todas aí. De todas. Eu peço desculpa que eu tô toda aqui entupida e tossindo, então... Tá podre. Perdão aí pela aparência péssima. Uma coisa que eu ia perguntar, tem mais alguma coisa que você lembrou, assim, Então, eu falei aqui do fiozinho, né? Quando é um fiozinho só, então, no caso de costura, né? Um fiozinho só, você puxa bastante, corta, que daí ele entra no enchimento e some lá dentro. Quando são dois fiozinhos, você está fazendo uma costura, você prendeu aqui, deixa eu ver aqui é meio complicado, porque não tem muita coisa para prender, mas está costurando a tromba aqui do elefantinho, né? E prendeu aqui, ficou um fio. Você vai, como é que você dá fim nesse fio? Tem aqui a costura da tromba, a costura da orelha, o que você faz com esses fios? Bom, o que normalmente eu faço? Eu passo esse fio com uma agulha de tapeçaria. E por que eu insisto na agulha de tapeçaria? Que é o seguinte, quando a gente vai costurar com uma agulha comum, com ponta, a agulha, ela divide o fio no meio. Então, ela não vai passar entre o fio, entre os fios, no caso. Ela vai passar dentro do fio. E isso vai dificultar para eu sumir com as pontas da linha. Por quê? Vamos lá. Então, eu estou costurando. Como eu falei, sobrou um fio de um negócio e um fio de outro negócio. Então, você vem, você entra com a agulha de tapeçaria. Digamos que aqui tinha algo costurado. Você vai entrar aqui, num lugar que vai ficar escondidinho e vai sair num ponto qualquer do amigurumi. Com a agulha de tapeçaria, você consegue fazer isso aqui, ó. Sair num ponto qualquer entre dois pontinhos de crochê. Vai sair num buraquinho. Com a agulha comum, você vai sair no meio da linha. E aí vai ficar difícil, porque eu venho aqui, né? Soltei aqui, olha, tô com a linha entre dois pontinhos.
termino de costurar a outra parte que eu estou costurando lá, entro com a agulha lá e saio exatamente aqui no mesmo lugar. Para fazer isso, eu tenho que estar com a agulha de tapeçaria, porque a agulha de ponta não vai sair no mesmo lugar. Ela vai sair no meio da linha. E aí, quando você dá um nozinho, aí você vem aqui, dá um nozinho, corta a linha, entra com a agulha aqui por baixo e puxa esse nozinho para dentro. Se o nozinho não tiver as duas linhas saindo no mesmo lugar, ele não vai entrar no amigurumi. Por isso que eu digo que tem que usar agulha de tapeçaria. Quer ver? Deixa eu mostrar isso num exemplo prático. Calma aí. Oi, Val, tudo bom? Bem-vinda à nossa live. Tem que usar uma linha de outra cor para fazer isso, senão fica difícil, né, da gente entender como é que funciona. E eu vou usar essa bolinha aqui mesmo, tá? Então tá, costurei lá minha peça, entrei lá perto da peça e saí aqui, num pontinho. Certo? Aí eu tô costurando o pé do amigurumi. Terminei de costurar, entrei lá perto do pé e vou sair exatamente aqui, exatamente, no mesmo pontinho que estava essa primeira linha. Tá aqui. Quando eu faço isso com a agulha de tapeçaria, eu sei que os dois estão saindo exatamente no mesmo lugar. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, dou um nozinho, vou fazer aqui perto, tá? Porque ali tá muito longe. Essa posição também não é muito favorável. É. Isso, eu estou fazendo propositalmente com uma linha de cada cor, que é para a gente ver que some mesmo. Dou um nozinho. Não corto rente ao nó, que é para ele não desmanchar, tá ali o nozinho, tá? Aí eu entro com a agulha aqui por baixo do nó e puxo ele aqui para dentro. Tá vendo que ele sumiu aqui? Ele não fica visível, sumiu. Mesmo sendo feito com cores diferentes, ele desaparece. E aqui, olha, quando você puxa, é que aqui a bolinha é muito pequena, não tem costura nenhuma. Tem que entender que aqui vai estar costurado, né? E você não vai conseguir puxar o fio do lado de cá. Mas se você puxar a peça que está costurada do lado de cá, ele não vai andar. Então, esse é o motivo da gente usar a agulha de tapeçaria e não a agulha comum. E a agulha comum, ela vai entrar no meio do fio. Eu nem sei se eu tenho uma aqui, fininha. A agulha comum, por mais que você cuide, ela sempre vai sair no meio de um fio. E mesmo que você pense que está entre os pontos, às vezes a gente pensa isso e ela saiu um fiozinho para dentro. Então, quando você vai tentar esconder o nozinho, ele não consegue entrar porque ele não está os dois no mesmo buraquinho. Certo? Você usava agulha de costura antes ou você já sabia que era de tapeçaria? Não, eu não usava agulha de costura porque já pediam na receita para usar agulha de tapeçaria. Mas eu acho que se as primeiras receitas que eu fiz não tivesse pedido, provavelmente eu iria usar agulha de costura. Ia ter esse problema. Mas, mesmo assim, eu já vi bastante amigurumi sendo costurados, não com essa agulha fininha que eu mostrei, mas aquela agulha que eles usam para boneca, né? Que é um agulhão desse tamanho assim. Que às vezes ajuda bastante. Eu fico pensando se não seria útil mesclar na hora de costurar com aquela agulha e depois passar para a agulha de tapeçaria só para finalizar. Mas eu acho que é meio que um empenho também. Não cheguei a testar isso. E quando você está criando um amigurumi, tem algum cuidado que você toma em relação a isso, de acabamento? Ou então nas receitas você toma algum cuidado com relação ao acabamento? Receitas, sim. Nas receitas, sim. Nas receitas, geralmente, eu falo, eu explico, olha, partes mais sensíveis, vai enchendo devagar, coloque um pouquinho de enchimento, continua fazendo e depois termina o enchimento. Ou quando
tem alguns lugares que tem muita diminuição concentrada, né? E eu sempre falo, para cuidar na hora de fazer essas diminuições, para o ponto não ficar muito aberto, para ele ficar uniforme. Nas receitas eu sempre falo isso. Na hora de criar, normalmente na hora de criar a gente faz e desmancha algumas vezes. Então aí quando eu vejo que alguma coisa deu muita mão de obra, muito problema para fazer, eu tento diminuir esse problema, tento achar uma outra solução. Porque, por exemplo, tem uma coisa que eu fiz uma vez, que era um sapatinho. Quem já fez sapatinho de amigurumi já deve ter passado por isso. Você vem com um montão de ponto aqui na sola. Aí, para fazer isso aqui, tem um monte de diminuição aqui em cima, né? Para fazer isso. E aí, o que acontece? Fica tudo esburacado. Então, a receita que eu peguei, a primeira que eu fiz, que eu executei o sapatinho, eu fiz como estava na receita, né? Mandava diminuir, eu diminuí. Mas quando eu fui criar um sapatinho, eu já tinha passado por isso, né? Então aí eu cuidei para tentar fazer essa diminuição mais suave para não ficar essa buraqueira aqui em cima. Então assim, quando você vai criar, como eu falei, quando a gente cria, você faz e desmancha, porque você está testando a receita, né? Aí se você vê que alguma coisa tá muito difícil de ser reproduzida, ou que a pessoa tem que cuidar muito na hora de fazer, você tem duas alternativas. Uma é você achar uma solução que simplifique o problema, e a outra é você colocar na receita. Olha, quando for fazer, cuida, né? Tem muita diminuição, então tente fazer com cuidado para não ficar buraco, coloque enchimento devagar, esse tipo de coisa. O tipo de coisa que não dói colocar e vai ajudar quem for pegar a tua receita. Que dói na hora que você está né? fazendo e que não, né? Quem vai fazer, normalmente você está seguindo a receita. Você não para pensar, puxa, isso vai ficar assim. Não, você está lendo ali e fazendo, né? Então, se não tiver esse tipo de aviso, você simplesmente vai fazer o que está pedindo ali. Pois é, entendi. E tem algum material ou ferramenta que você diria que ajuda com os acabamentos? Bom, para o enchimento, tem uma pinça que eu uso. Até eu comentei naquela live de enchimento. Agora tem acho que é da Círculo, um enchedor de amigurumi, que eu não sei como que funciona, eu não tenho ele. Mas me parece que ele é parecido com a minha pinça ali. Eu tenho uma pinça metálica que é para mosaico, é pinça de artesanato, que é uma pinça comprida, assim, metálica. Então, essa pinça eu uso, acho que você tem também, né? Que eu tenho, eu achei que ela estaria aqui por cima. Não? Pode continuar. É uma pinça grandona assim, que essa eu uso para colocar enchimento nas partes aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui que eu uso para colocar, deixa eu fazer assim, né, para ficar mais visível. Eu uso para colocar o enchimento nas partes mais estreitas do amigurumi. Então, enrolo o enchimento aqui e vou colocando. Então, essa é uma ferramenta, assim, que eu acho bem útil. Claro que se você não tiver, não tenho, não vou poder fazer isso. Então, daí você põe de pouquinho em pouquinho e vai empurrando com o cabo da agulha, por exemplo. Ou com um palito de churrasco, né? Eu gosto de usar essa pinça. Outra ferramenta que eu uso... Puxa, não sei se tem, fora as agulhas de tapeçaria, que eu aprendi também que a agulha de tapeçaria, elas vêm, claro, em diversas grossuras, né? E é sempre bom a gente ter, assim, pelo menos 2 tamanhos, um bem fino e um bem grosso, né? Porque facilita bastante quando a gente está costurando, usar a agulha certa para o fio certo, até para fazer crochê, né? Mas para costurar também ajuda bastante que a agulha de tapeçaria seja a agulha correta para o fio que a gente está usando. Quando você usa uma agulha muito grossa e trabalha com fio fino, dá trabalho porque ela vai acabar deformando o ponto. Se você está com um fio muito grosso e uma agulha muito pequenininha, você vai ter o problema de não conseguir passar o fio na agulha. Então, assim, né, assim como a gente tem
várias grossuras de agulha de crochê também. Usar agulha de tapeçaria compatível com o fio. Uhum. E é claro, né, meus alfinetões aqui, né, que eu sempre falo, que eu gosto de usar esses alfinetes compridão aqui. Uhum. Então, eu acho que isso aqui é um negócio interessante da gente sempre ter bastante. Inclusive, eu tô tentando achar para comprar mais, que não é muito fácil de achar, não. Aqui, pelo menos, não. E aqui eu vou fazer a pergunta de novo de o que vocês têm de dúvidas com acabamentos. Vou deixar a pergunta para vocês responderem aí, porque, como a gente disse, a gente está falando aqui do que a Teca entende por acabamento, mas quando vocês falam que tem dificuldades com acabamentos, a gente fica bem em dúvida do que vocês querem dizer, né? Então seria legal vocês falarem pra gente. Porque no começo da live eu falei que esse assunto acabamento me deixou em dúvida. Porque eu não sei se refere a costura, a bordado, a enchimento, o que é que se entende por... Para mim, acabamento terminou de tecer, de fazer, criar as pecinhas, tudo é acabamento, desde a montagem. Mas pode ser que para alguém seja alguma coisa específica, diferente, né? Então, se vocês tiverem dúvida, me fala aí, que eu vou tentar ver se eu sei. E agora, minha última pergunta é se você tem algum desafio para quem está assistindo sobre acabamento. O desafio. Então, eu não tinha preparado nenhum desafio, mas assim, para quem está assistindo e está fazendo aí um amigurumi, ou está criando um amigurumi, eu acho que é legal assim fazer com bastante atenção a parte da costura, para ver se fica bem feitinha, se fica, se tiver duas partes, né, por exemplo, 2 braços, se eles ficam alinhadinhos, descobrir se tem alguma dificuldade, né, e daí colocar aqui para a gente tentar responder, também ia ser bem legal. Se tem dificuldade em bordado, se tem dificuldade em sumir com os fios depois que termina a costura, contar para a gente. E o desafio é isso, é fazer um amigurumi e tentar caprichar nele para ficar o mais... não existe amigurumi perfeito, mas o mais perfeito possível. E se não ficar, se tiver dificuldade, conta pra gente. Daí. Prestar atenção no que foi, né? E conta assim, olha, eu tive dificuldade com bordado, tive dificuldade com costura. Sabe, porque... Com alinhar os olhos, alinhar porque as peças. Quando fala assim, com o acabamento, eu não consigo entender qual é a parte do acabamento que teve a dificuldade. Ok, é isso. É isso. E agora um aviso. Isso, e agora o aviso. Meninas, a partir do dia 6? A partir do dia 6 de junho, do dia 6 ao dia 12 de junho, dia dos namorados, nós vamos ter aqui a jornada do amigurumi sem receita. É um evento, né? Esse é um evento onde a gente vai ter aulinhas. O quê? Não, tô te olhando só. Onde a gente vai ter aulinhas, vai ter lives. Então é um evento online. Você não precisa sair de casa, não precisa ir para lugar nenhum. Pode assistir... não é assim. Você não precisa ir para lugar nenhum. É um evento online e vai ter essas lives para a gente tirar dúvidas. Ele é 100% online, ele é gratuito. Então, quem tiver interesse em participar, clica no link da bio, se inscreve, ali vai pedir um e-mail, preenche direitinho o e-mail, que é por esse e-mail que a gente vai passar um monte de informações. Você preenche aquilo ali e depois você vai receber um e-mail de confirmação que você está inscrita. Junto com esse e-mail de confirmação tem uma pequena pesquisa, que tem umas perguntinhas assim que são bem simples, tipo, o que você gostaria de ver nesse evento, quais as dificuldades, qual a grande dificuldade que você tem, porque isso vai me ajudar, inclusive, a montar os assuntos que eu quero trazer no evento, tá bom? Além disso, nós vamos ter uma comunidade no Facebook, que é pra gente bater papo, trocar ideias, falar mal dos outros. Não, falar mal dos outros não. Só falar mal dos outros, fala mal de mim, então. Pra gente bater papo e vai ter um grupo de WhatsApp também, que é pra gente passar todas as informações.
Tá Isso. joia? Então, vamos fazer parte da comunidade, vamos participar dessa semana que vai ser bem legal. A gente está preparando aqui algumas coisas bem legais. É isso. É isso. Então tá, gente. Então, bom fim de semana. Obrigado por terem participado dessa live. Foi um prazer tê-las aqui. Espero vocês próxima quinta-feira, às 19h30. Tá joia? Um beijo, bom final de semana.